o advogado Pedro Qualiato, eu acho que é isso. Qualiato. Bem, japonês, vocês estão vendo. Não, italiano. É lógico, né, Rose? Pelo amor de Deus. Ai, muito bom dia, doutor Pedro. Bom, ele é especialista em direito de saúde e vai falar com a gente sobre essa decisão aí da ANS, que acabou reduzindo o valor dos planos de saúde, mas eu não sei se a gente está pagando menos, não. Quem tem desconto em folha igual eu não presta muita atenção, pessoal. Eu não prestei atenção no meu, Rose, mas também é um contrato novo, e aí, sendo contrato novo, deve ter aumentado. Mas muito bom dia, doutor Pedro, como vai o senhor? Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então tá bom. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando. Prazer é nosso, doutor Pedro. Doutor Pedro, vai lá, e aí, o que está acontecendo com os planos de saúde? A gente está pagando menos? Zezé, para responder a sua pergunta, eu vou fazer a distinção aqui. A resposta é sim. Alguns tipos de planos de saúde tiveram uma redução obrigatória de 8,19% agora no mês de agosto. Mas quais os planos de saúde que sofreram essa redução? Foram os planos de saúde familiares ou individuais, aqueles planos que nós contratamos diretamente através dos nossos CPFs, certo? Isso representa aproximadamente 20% do total dos planos de saúde contratados no Brasil, tá? No Brasil, a gente tem um universo aí de aproximadamente 50 milhões de pessoas seguradas, beneficiárias de algum tipo de plano de saúde. Desses 50 milhões, aproximadamente 8 milhões são beneficiários de planos de saúde familiares ou individuais. Este grupo foi beneficiado com esta redução obrigatória que foi aplicada pela ANS agora no mês de agosto. Redução essa representando um reajuste negativo de 8,19%. Algo inédito que nunca aconteceu antes na história do funcionamento dos planos de saúde no Brasil. Bom, vai lá, Rose. Não, vai você, pode ir. Doutor Pedro, assim, eu acho, hoje está muito difícil, inclusive, você conseguir um plano esse plano individual. E quando consegue, é um plano extremamente caro, né? Eu tenho visto pessoas aí desesperadas tentando fazer esses planos por meio de sindicatos, de associações, né? Para poder ter um seguro saúde. Mas o que eu queria saber em relação a esses planos individuais é que, por exemplo, geralmente as seguradoras, né? Elas incluem mais serviços, tiram serviços. Como é que eu posso estar atenta a esse cumprimento dessa regra? Zezé, existem 3 modalidades, em linhas gerais, de planos de saúde no Brasil. O primeiro são os planos de saúde familiares ou individuais que você contrata diretamente com a sua operadora de saúde, através do seu CPF. Existe também exatamente esse, Zezé, que você acabou de falar, que são os planos coletivos por adesão, que você contrata através de uma associação ou de um sindicato que representa a sua categoria. Isso é feito muitas vezes como uma forma de minimizar, de diminuir o custo, né? Uma redução de custo, porque você, em vez de contratar individualmente, você contrata através de uma coletividade de pessoas. Geralmente esses planos são menos caros, menos custosos para as pessoas. E a terceira modalidade, que também é bastante utilizada no Brasil, são os planos coletivos empresariais, que são aqueles que são contratados através das empresas que você trabalha, são negociados diretamente da empresa com a operadora de saúde e parte desse custo é repassado aos funcionários, aos colaboradores da empresa. São esses 3 tipos.
Respondendo a sua pergunta, Zé, quais os cuidados que você deve tomar, né, na assinatura de um plano? Primeiro, ter a consciência que o plano individual familiar geralmente é um pouco mais custoso, é um pouco mais caro, porque é contratado individualmente junto à operadora. Segundo, estar atento especialmente às exclusões das coberturas. Lembrando sempre, o plano pode impor algumas exclusões de coberturas de doenças, de determinadas doenças, desde que essa exclusão seja muito colocada de uma forma muito clara no contrato, eu diria até ostensiva, para que o consumidor expressamente, o segurado tenha consciência e possa assinalar, estar ciente da exclusão daquela cobertura, daquele tratamento ou daquela doença. Porém, uma vez não excluindo determinada doença, aquela doença automaticamente ela está incluída na cobertura, e aí o plano não pode escolher quais os tratamentos que ele vai disponibilizar ou que ele não vai disponibilizar para aquela doença que está coberta. Portanto, uma vez coberta a doença, o plano é obrigado a disponibilizar todos os tratamentos disponíveis e reconhecidos pela medicina moderna, sejam eles tratamentos hospitalares, domiciliares, ambulatoriais e qualquer outro tipo Doutor Arthur, eu consigo entender, porque a gente acaba comprando os planos, sejam eles coletivos ou individuais, mas o que me pega muito nessa relação entre o cliente e as operadoras dos planos de saúde é a forma como eles tratam os seus clientes. Quando você precisa de uma intervenção, de um hospital, consulta você marca e você vai lá, ok, você espera o médico, ele que te coloca lá a data. Mas quando você precisa de um exame, você precisa de uma cirurgia, o paciente tem quase que comprovar que ele está doente mesmo. É terrível. Eu passei há uns 3 anos, eu tive que fazer um tratamento e eu precisava de um tratamento e eu tive que mandar um monte de documentação, um monte de coisa. Eu quase desisti do tratamento, porque eu já não gosto de fazer, já não gosto de médico. Eu quase desisti, porque a impressão que eu tenho é que eles nos tratam como bandidos, assim, no sentido de que você está mentindo. Agora, a culpa é do paciente ou são dos médicos que acabam pedindo muitos exames? Como melhorar, né? Ou como fazer com que o direito do consumidor ele seja respeitado quando acontece esse tipo de coisa, porque é quase praxe. Muito provavelmente os ouvintes que estão aqui ouvindo programas vão ter exemplos de situações em que eles foram quase que humilhados, vamos assim dizer. Certo. Rose, é uma situação muito delicada, porque geralmente a pessoa contribui com o plano de saúde por anos, algumas vezes por décadas, religiosamente, pagando pontualmente as suas prestações, esperando e contando com o fato que ela está coberta e segura no caso de uma doença ou de um tratamento. E justamente no momento mais complicado, mais sensível, quando a pessoa se vê numa situação de comprometimento da sua saúde, ela enfrenta as dificuldades que ela não imaginava ter. Ela descobre exclusões que estavam omitidas no contrato de tratamentos e de doenças, ela tem algumas vezes uma demora que acaba acarretando um agravamento no seu quadro clínico, às vezes até irreversível, e tudo isso, como você falou, né, Rosi, como se o paciente é obrigado a provar, ele não tem razão a princípio, o plano já tem uma tendência, uma predisposição a negativar, a negar o tratamento pleiteado, quando, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor, deveria ser exatamente o contrário. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o ônus da prova é do plano, quer dizer, que se o plano tiver qualquer questionamento ou dúvida em relação ao estado de saúde do paciente, ao tratamento necessário, é o plano que teria que trazer indícios, evidências de que aquilo que está sendo pedido não é razoável, não é o caminho mais correto. E, de novo, o plano não tem ele não tem o direito de opinar na recomendação médica sobre o tratamento que o médico que acompanha o paciente recomendou. O plano ele tem que apenas que disponibilizar o tratamento quando recomendado pelo médico com CRM, desde que seja um tratamento reconhecido pela medicina, baseado em evidências, desde que seja um tratamento com registro na Anvisa e preferencialmente um tratamento que também esteja no rol da ANS, como aqueles tratamentos
obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde. Bom, quando a gente enfrenta uma situação dessa, de ver aí a tua necessidade recusada, quais os caminhos? Eu sei que muita gente acaba entrando em contato com a ANS, mas ao mesmo tempo sei também que um tanto de outras pessoas duvidam e muitas vezes precisam de uma resposta rápida que acham que não vai chegar. O que a pessoa faz, doutor Pedro? Zezé, basicamente a pessoa tem 3 caminhos que ela pode recorrer no caso de uma negativa ou de uma demora exagerada ou até de uma resposta incerta, que às vezes o plano de saúde tem, a operadora, uma resposta que não é clara, se aquilo foi autorizado ou não. O primeiro caminho é uma queixa ou um pedido de esclarecimento junto à ANS, que é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, que regula o funcionamento das operadoras do plano de saúde. A resposta é rápida? Ela tem, dependendo do caso, a resposta é rápida, sim. Eu estou falando aqui em 72 horas, eu estou falando em 5 dias úteis, tá? Essa resposta, ela não vai necessariamente resolver o problema, porque ela pode ser um pedido de esclarecimento por parte do paciente ou por parte do plano, da operadora. Ela pode ser uma solução alternativa. Olha, o plano, a operadora está disponibilizando o tratamento B e não o tratamento A. Pergunte ao seu médico se o tratamento B também serve, também pode ser aplicado. Então, ela não é necessariamente uma resposta conclusiva, resolutiva, mas há uma resposta razoavelmente rápida. A segunda alternativa que as pessoas costumam recorrer muito é justamente ao PROCON, ao órgão de defesa do consumidor da sua cidade. O PROCON, ele costuma ter também uma resposta rápida, mas não tão rápida, porque ele tem uma demanda muito alta de ações e de reclamações. Geralmente o PROCON vai intimar a operadora do plano de saúde, para que ela esclareça, para que ela proponha alguma solução, alguma composição, ou algum tipo de providência que possa ser, que deva ser tomada naquela situação. Geralmente, a terceira e última alternativa é o judiciário, é a pessoa, o indivíduo, recorrer ao poder judiciário. Eu costumo recomendar isso como última hipótese, como uma hipótese, a hipótese final, quando as 2 primeiras alternativas não foram satisfatórias, elas não conseguiram trazer a resolução do problema, ou quando o tempo realmente estiver contando de forma irreparável para o paciente. Nessa situação, recorrendo ao Poder Judiciário, seja aos juizados especiais, aos antigos juizados de pequenas causas, ou à Justiça Comum, os juízes e as juízas costumam, ao serem acionados, formularem determinações e ordens judiciais numa velocidade, num tempo muito curto, tá? Nem sempre esse tempo acompanha o desenvolvimento da doença. De fato, algumas vezes a gente consegue uma liminar em 1, 2, 3 semanas, mas infelizmente esse tempo não é o suficiente para que você consiga combater o desenvolvimento, a progressão de uma doença. Porém, os resultados, quando nós recorremos ao Poder Judiciário, de forma geral, são bastante satisfatórios. O paciente consegue uma ordem judicial. Doutor Arthur, quais são as doenças que vocês mais recorrem à justiça? O que é mais comum? Eu sei que aquela cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica é uma coisa que advogado entra muito com ação para fazer a correção, porque os planos de saúde dizem que não é saúde, que seria estético, mas eu sei que tem muitas ações. Mas quais são as mais comuns? Rose, eu diria que as mais comuns são doenças, são aquelas doenças neurodegenerativas, doenças progressivas, que geralmente causam um grau de incapacidade elevado aos pacientes, tá? Que eu estou falando de esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e outras doenças bastante graves. Também temos um grupo de doenças oncológicas, que são comumente onde os pacientes geralmente acabam tendo que recorrer ao Poder Judiciário, quando eles precisam de algum tratamento especial, específico, que por alguma razão o plano de saúde ou o SUS não fornece.
Geralmente, a discussão é, o tratamento que o plano de saúde disponibiliza é o tratamento X. E o tratamento mais indicado para o paciente, o que tem o maior grau, maior chance, probabilidade de êxito, ou os menores efeitos colaterais, os efeitos colaterais mais reduzidos, é o Y. E aí ficamos nessa discussão se o tratamento X ou o Y vai ser divulgado, vai ser entregue, fornecido, sendo que quando a gente fala em tratamentos oncológicos, a velocidade é tudo. Então, se a gente não conseguir um provimento, uma ordem judicial em questão de dias, ou às vezes de semanas no máximo, a ação, o próprio resultado da ação se torna ineficaz. Então, é uma corrida contra o tempo, geralmente. Para tratamentos estéticos, como você mencionou, eu, pelo menos, particularmente, eu não costumo fazer esse tipo de pedido. Não é que não hajam decisões nesse sentido, mas no escritório eu prefiro utilizar esse último recurso da medida judicial para medidas, quando a gente está falando aqui em risco de morte, em risco de falecimento ou de agravamento irreversível de doenças graves. Hoje os tratamentos para câncer, existem tratamentos bastante avançados, né, que vão direto na célula cancerosa e geralmente são tratamentos comparados com os convencionais da quimioterapia, são extremamente caros, né, doutor Pedro? Mesmo esses tratamentos, a justiça tem dado ganho de causa aí para os segurados? Sim, se o tratamento indicado pelo médico, ele tiver comprovadamente uma eficácia baseada em estudos, se ele for comprovadamente o tratamento com um efeito colateral mais reduzido, aqui, só para tomar como exemplo, tratamentos oncológicos, os mais modernos atualmente, alguns deles são até via oral. Quer dizer, aquela questão do ambulatorial, da internação, muitas vezes acaba sendo evitado. Se esse tratamento for realmente, de forma evidenciada e comprovada, com exames e relatórios médicos, o mais indicado para o paciente, a chance, a probabilidade do paciente conseguir ter êxito numa ação judicial é alta. De fato, é alta contra os planos. Já contra o SUS, a discussão é um pouco mais a fundo, porque aí a discussão orçamentária também vai entrar. Então, se for um tratamento com um custo muito elevado, o SUS, em sua defesa, a Procuradoria do Estado ou a Procuradoria da União, vai responder demonstrando, na questão financeira orçamentária, o quão custoso aquele tratamento vai ser para o órgão público, quantas pessoas poderiam eventualmente serem atendidas com aquele gasto, com aquele valor, e quais as alternativas que o órgão público, que o SUS teria, então, para oferecer como para aquele tratamento do paciente que tenha, eventualmente, o mesmo grau de eficácia ou um grau de eficácia próximo do tratamento mais moderno pleiteado na ação judicial. O senhor acha que o fato da longevidade, ela tem implicado no custo dos planos de saúde? Porque nós estamos falando, todas as doenças que o senhor elencou aí, são doenças que elas só aparecem na terceira idade, ou na melhor idade, da melhor qualidade, como fala, né? O senhor acha que você não está gostando disso, não, né, Zezé? A melhor idade, sei. Falam que é a melhor idade. Mas a gente percebe que quando você vai compor, né, o custo de um plano de saúde, obviamente a longevidade ela impacta, né? E como equilibrar? Porque, meu Deus, é muito caro um plano de saúde depois dos 50 anos. Rose, de fato, a faixa etária é um dos elementos que mais contribuem com o preço dos planos de saúde. São 3 os elementos, né? O primeiro, a faixa etária, mudança de faixa etária. Então, aqui a gente está falando de 10 em 10, de 5 em 5 anos. Lembrando que o último reajuste, legalmente falando, a operadora de plano de saúde só pode aplicar reajuste por faixa etária somente até os 60 anos de idade. Então, geralmente, o último reajuste por faixa etária é realizado aos 59. Por isso que acaba ficando muito caro você contratar um plano de saúde após os 50 anos. O segundo índice que mais impacta nos reajustes nos preços do plano de saúde é a sinistralidade, que é o índice de utilização do plano.
quantas vezes aquela pessoa ou aquela família utiliza o plano de saúde anualmente. Aquilo também é levado em consideração na hora do reajuste. E o terceiro índice é o reajuste de preços ao consumidor, que aí entra o valor da mão de obra hospitalar, o valor dos insumos hospitalares, dos remédios, dos leitos de hospital e tudo isso. São esses 3 fatores, mas o fator da faixa etária talvez seja o mais impactante do ponto de vista financeiro para as mensalidades dos planos de saúde. Doutor Pedro, a pessoa pagou o plano a vida toda por meio de uma empresa e chega a hora dela se aposentar. Ela pode levar aquele plano com ela ou não? Bom questionamento, Zezé. Isso é um ponto crucial para muitas pessoas quando decidem se aposentar ou deixar uma empresa, né? E por lei, a pessoa, ao deixar uma empresa, seja por aposentadoria, pela aposentadoria, ou por uma questão de rescisão de vínculo empregatício, ela tem o direito de permanecer com o plano da empresa nas condições oferecidas, lembrando que geralmente são condições mais vantajosas, geralmente a pessoa tem um preço reduzido, né, uma mensalidade reduzida, por até 2 anos após o término, o encerramento do vínculo empregatício com a empresa. Por que eu disse até 2 anos? Porque vai depender do tempo de vínculo que ela teve com a empresa e com aquele plano anteriormente. Então, se a pessoa trabalhou até determinado por X anos para a empresa, ela vai poder, até 2 anos, se eu não me engano, ela pode permanecer por mais 6 meses no plano. Se ela trabalhou até 3 anos na empresa, ela pode permanecer no plano por até 1 ano. Até completar, salvo engano, 5 anos de empresa. Se ela tiver tido assim, aproximadamente como 5 anos de empresa, ela vai poder permanecer no plano até 2 anos após o término do vínculo empregatício dela com a empresa. Zezé, deixa eu só... Tem um ouvinte nosso que ele vai fazer 59 anos em dezembro, né? Ele trouxe a tabela aqui. Hoje ele está pagando R$730 por mês. Plano enfermaria. A partir de dezembro, ele vai pagar 1.311. Gente, é uma facada, né? Vai subir quase 100%, quase 100%. Pois é, doutor Pedro, assim, se para entrar na justiça, contratar um advogado, fica muito caro, assim, porque muita gente tem plano de saúde, mas o plano de saúde não é porque ela tem dinheiro sobrando, né? E isso é um plano empresarial e tudo mais, é muito caro. José, só em relação, Rose, a esse caso que você acabou de mencionar, o valor do plano quase que dobrou. O que a pessoa pode fazer, ela pode solicitar ao próprio operadora do plano de saúde um esclarecimento e uma justificativa para esse aumento, tá? Eles vão ter que demonstrar pela taxa de sinistralidade, pelo índice de utilização do plano e também pela faixa etária, o porquê do plano está tendo esse aumento de quase 100% no seu valor. Então pode ser que ele consiga reduzir. Pode ser que ele consiga negociar. Se o plano não tiver uma justificativa plausível, eu estou falando financeiramente plausível, para esse aumento, ele pode reclamar no PROCON, ele pode reclamar na ANS, ou ele pode recorrer ao Poder Judiciário. E aí, respondendo a pergunta da Zezé, nem sempre, Zezé, necessariamente você vai ter um custo para recorrer ao Poder Judiciário. Muitas dessas ações podem ser levadas aos juizados especiais cíveis, que são ações que nem necessitam de um advogado para que você possa iniciar, tá? Então, dependendo do valor que você está discutindo na ação, e geralmente ações de até 40 salários mínimos, que envolvem aproximadamente até R$40 mil, podem ser direcionadas aos juizados especiais cíveis que não exigem a representação de um advogado em determinadas situações, não são tribunais com taxas judiciárias altas, caras, e são tribunais e cortes geralmente muito céleres, muito rápidas nos seus julgamentos. Então é bastante aconselhável a pessoa considerar os JECs, os juizados especiais cíveis da sua cidade, para recorrerem para esse tipo de ação. Doutor Pedro, o nosso ouvinte está perguntando se ele pode fazer isso mesmo sendo um plano coletivo. Aí tem uma outra pergunta aqui: a empresa pode mudar de operadora e os funcionários são obrigados a aceitar essa nova empresa, que nem sempre
tem aqueles médicos já conhecidos? Bons questionamentos. Respondendo a primeira pergunta, sim, a pessoa pode recorrer ao Poder Judiciário, mesmo quando ela é segurada de um plano coletivo, de um plano empresarial, tá? Que, embora tenha sido contratado entre a empresa e a operadora de plano de saúde, o beneficiário e o usuário é o segurado, é o indivíduo. Então, se ele se sentir prejudicado de alguma forma, ele pode sim recorrer ao Poder Judiciário. E aí, em relação a eventuais mudanças que empresas façam aos seus funcionários, a princípio sim, a empresa pode mudar a sua operadora de plano de saúde, elas fazem isso com certa frequência, a empresa está constantemente buscando melhores opções financeiras para o seu orçamento anual, e é comum, infelizmente, as pessoas terem essa situação, contanto que prazos de carências e tratamentos sejam respeitados, ou seja, se um funcionário, se um colaborador de uma empresa estiver atravessando algum tratamento grave, ele não pode ser prejudicado por essa mudança. Essa mudança tem que absorver o tratamento já em realização do funcionário da empresa. Ele não pode ser prejudicado nesse sentido, em situações emergenciais. Ok. Bom, doutor Pedro, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Bastidores do Poder. Foi muito esclarecedor e desejar para o senhor uma boa quarta-feira. Eu que agradeço, Zezé, muito obrigado, Rose, um bom dia para todos os ouvintes, foi um prazer participar e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Muito obrigada.